em que período do dia vocês estão assistindo a esse vídeo. E eu vim aqui então para falar um pouquinho para vocês sobre análise sintática, os termos integrantes da oração, tá bom? No último bimestre, nós vimos os termos essenciais da oração, todos os tipos de sujeito, todos os tipos de predicado, ok? Agora a gente vai ver os termos integrantes. Na verdade, vocês já fizeram uma pesquisa e isso vem para complementar a pesquisa de vocês, essa minha mini aula. Para falar de um jeito mais simples, mais sucinto, sobre os principais pontos dos termos integrantes da oração. Ok? Bom, vamos lá. O que são, primeiramente, os termos integrantes da oração? Eles são aqueles que auxiliam, que colaboram, que integram, que complementam a oração. Eles não vão aparecer sempre, porque, como o próprio nome já diz, eles não são essenciais, como sujeito e predicado. Eles são integrantes e algumas orações, para terem um sentido mais completo, necessitarão deles, tá bom? Eles são quais? O complemento verbal, complemento nominal e o agente da passiva, ok? O complemento verbal, ele vai se subdividir em duas categorias, o objeto direto e o indireto. O objeto direto, ele aparece ali direto, como o próprio nome já diz, sem o auxílio de uma preposição, tá bom? Então, vamos supor o exemplo que eu coloquei aqui. Eu comprei um celular novo. Comprei é o meu verbo, lembrando que para fazer análise sintática, a gente precisa primeiramente achar o verbo. Comprei é o meu verbo, quem comprei? Eu. Então, eu comprei, o eu é o meu sujeito. Aí, vejam, eu sou obrigada a fazer a pergunta, eu comprei o quê? Para ter a resposta, um celular novo. Então, esse um celular novo, ele é o meu objeto direto, tá bom? Então, percebam, o complemento verbal, pessoal, ele está ligado ao verbo, ele vem para completar o sentido, a informação do que o verbo diz. Depois eu tenho aqui, nós ouvimos hoje. Vimos é o meu verbo, nós é o meu sujeito. Vimos quem? O. Esse o significa ele, nós vimos ele hoje. Mas nessa construção escrita, a gente diz nós ouvimos, a gente usa o pronome oblíquo. Esse o, pronomezinho, vai ser o nosso objeto direto, porque é quem nós vimos. Então, sempre que eu perguntar quem ou o que, é o objeto direto. Já o objeto indireto, pessoal, ele também está ligado ao verbo e ele vem acompanhado de uma preposição, tá bom? Aqui eu coloquei uma tabelinha das preposições para vocês lembrarem quais são. Essa preposição pode vir articulada ou simples, ok? Então, sempre que eu perguntar de quem, com quem, do que, a quem, em que, enfim. Se eu tenho a preposição junto para fazer a minha perguntinha, é um objeto indireto. Eu gosto. Quem gosta, gosta de algo. Eu gosto de brigadeiro. Ok? Então, esse de brigadeiro é o meu objeto indireto, porque eu tenho aí um complemento que vem conectado a partir de uma preposição, que é a preposição de, tá bom? Vamos lembrar uma coisinha? Agora, se eu falo eu comi, eu pergunto eu comi o quê? Brigadeiro. Então, é um objeto direto, porque se conecta ali ao verbo sem uma preposição, ok? Eu penso nele. Quem pensa em algo ou em alguém. Veja, eu preciso dessa preposição.
Então, eu penso em quem? Nele. Esse nele é o meu objeto indireto. Aqui é uma preposição articulada. É a preposição em mais o pronome ele, que vira nele. Eu lhe darei um presente. Darei é o meu verbo, eu é o meu sujeito. Eu darei um presente a quem? Ah lá, minha perguntinha contém preposição. A ele ou a ela. O lhe é pronome oblíquo, que se refere a ele ou a ela. Então, esse lhe é o nosso objeto indireto. Depois nós temos o complemento nominal, ok? E aí, o que é esse complemento nominal? Ele vai se referir a um nome. Quando eu digo um nome, na maior parte das vezes eu estou falando de substantivos, mas também pode ser adjetivos e algumas vezes advérbios. Então, o complemento nominal, ele também vai se conectar à oração por meio de uma preposição. Mas não confundam com o objeto indireto. Por quê? Ambos se conectam a partir da preposição, mas o objeto direto ele está ligado ao significado, à informação que o verbo traz. O complemento nominal, ele está ligado à característica de algum nome, a informação, vem para complementar a informação que algum nome traz. Se eu falo, tenho fé na humanidade, eu tenho fé em quê? Vamos ver primeiro. Tenho é o meu verbo. Quem tem? Eu. A gente sabe pela conjugação verbal. O eu é um sujeito oculto, tá bom? Então, eu tenho o quê? Fé. Fé é um objeto direto, tá bom? E esse na humanidade, percebam, é um complemento que está ligado à palavra fé, que é um substantivo. Portanto, aqui nós temos um complemento nominal, esse na humanidade. Pedro estava consciente de tudo. Então tá, Pedro estava o quê? Consciente de quê? De tudo. Esse de tudo, ele está ligado ao consciente e não ao verbo estava. Tá bom? Ele vem o quê? Para ampliar, para complementar o significado de consciente, que é um adjetivo. Belezinha? Já o agente da passiva, pessoal, quando a gente fala de vozes verbais, nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Não vou me aprofundar nisso, nós veremos mais adiante, com mais calma. Mas o que é esse agente da passiva? Geralmente, quando nós construímos uma oração, a estrutura que nós usamos é na voz ativa, ela é mais frequente, tá bom? Então, vamos ver um exemplo na voz ativa. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Tomou é o meu verbo. Quem tomou? Bia. Ok? Então, Bia é o meu sujeito. Quando nós passamos para a voz passiva, vamos voltar. Na voz ativa, o sujeito é aquele que faz, que pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito não é necessariamente que ele pratica ou faz a ação. É mais no sentido de receber ou sofrer a ação. Então, prestem atenção. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Esse Bia tomou o quê? O café da manhã é um complemento, tá bom? Esse complemento vai se tornar o sujeito da minha oração na voz passiva. E Bia vai se tornar o agente da passiva. Então, a construção fica: o café da manhã foi tomado por Bia. Foi tomado. Eu tenho uma locução verbal aqui, ou seja, são dois verbos com o sentido de um. Quem foi tomado? O café da manhã. Então, o café da manhã aqui ele se torna o sujeito na voz passiva. Por quem? Por Bia. Esse por Bia é o agente da passiva. É quem agiu sobre esse sujeito. Então, por Bia. Geralmente a voz passiva, então, ela vai se formar, o agente da passiva, aliás, a gente geralmente identifica ele
porque ele se dá a partir da preposição por, articulado ou não. Se for articulada, fica pelo, pela, beleza? Vamos ver o segundo exemplo para clarear um pouquinho. Na voz ativa, aspiramos a casa toda. Aspiramos. Quem aspiramos? Nós, sujeito oculto. Aspiramos o quê? A casa toda. Vamos lá, passando para a voz passiva, a casa toda, que é o complemento, se torna o meu sujeito e o nós vai se tornar o agente da passiva. Então, a casa toda foi aspirada por nós. Então, esse por nós, agente da passiva. Pessoal, é basicamente isso. Foi uma aula bem sucinta. Eu sei que vocês estão bem atarefados. É mais para esclarecer, para esclarecer de fato essa pesquisa que vocês fizeram. Porque às vezes o professor falando, né, essas ideias se tornam mais simples, né, essas informações que vocês encontraram na pesquisa. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre este conteúdo, vocês me chamem. Para essa semana, eu anexei uma lista de exercícios, ela não é muito longa, vocês vão desenvolver em grupo. Então, vocês vão entrar em contato com o seu grupo via e-mail, via Moodle, via WhatsApp, e vão tentar resolver essa lista e postar para mim ali no espacinho da nossa tarefa. Tá bom, queridos? Um beijo e uma boa semana.